Olá, meus amiguinhos. Espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho. Nesse tempo de pandemia, todos nós ficamos entendendo melhor o que significa isolamento e o quanto é triste este isolamento. No tempo de Jesus, também tinha uma doença muito feia, hoje conhecida como hanseníase, uma doença muito contagiosa. E por conta deste contágio, as pessoas doentes com esta doença tinham que ficar separados, moravam em cavernas, andavam assim meio desarrumadas. Eles não podiam entrar na cidade, não podiam misturar-se com as pessoas. Mas um destes doentes, ouvindo falar de Jesus, pensou: este Jesus, ele não vai me expulsar. Quem sabe até ele pode me curar. E criou coragem e foi até Jesus. E falou para ele assim: Jesus, eu sei que você tem poder. Então, me cure, por favor. E aí, Jesus ficou profundamente comovido com a situação daquela pessoa e falou assim: eu quero. Você vai ficar curado. E não é que o rapaz realmente ficou curado? Agora, vamos prestar atenção. Diante do sofrimento daquela pessoa, Jesus curou. Ele viu o quanto é triste a pessoa ficar isolada, como nós sentimos agora por conta da pandemia. Então, a primeira lição que a gente aprende neste episódio é o seguinte: a compaixão, ou seja, o carinho, o respeito que a gente deve ter com as pessoas, quando nós pedimos e devemos pedir a Jesus que nos mande curas para esta pandemia, o respeito para com as pessoas, a compaixão para com as pessoas, deve fazer com que a gente observe aquilo que se chama de protocolo, não é? Ou seja, aquilo que nós somos obrigados a fazer para evitar que a pandemia se espalhe, que é usar máscara, manter as mãos sempre higienizadas, observar as distâncias. Com isto, o nosso pedido para que Jesus mande curas para esta doença é correspondido com os nossos gestos. Mas tem uma segunda lição muito preciosa. Sabe? Porque nós, seres humanos, temos uma mania muito feia. Quando a gente começa a classificar as pessoas, normalmente por alguma deficiência, por algum defeito que a pessoa tem. O fulano é assim. Sabe? Como se a gente colocasse uma etiqueta na pessoa e todo mundo fica sabendo que fulano é assim. Mas isso é muito feio. Primeiramente porque pode não ser verdadeiro aquilo que nós falamos. Depois, porque mantém a pessoa segregada. E aí eu quero contar um fato que aconteceu numa escola. Numa classe, tinha um colega
que era meio tímido, assim, sabe, meio desajeitado. E todo mundo tirava sarro dele. Aí, um dos colegas pensou o seguinte: eu vou pegar uma folha de papel, rasgou, tirou a folha de papel do caderno dele e escreveu assim em letras grandes, bobo. E foi devagarinho e colocou nas costas do rapazinho. Aí todos os colegas da classe vendo aquilo, davam risada, apontando para ele, bobo. O professor percebeu que eles tinham colocado esta etiqueta nas costas do colega, mas ficou quietinho. Aí ele falou, o professor falou assim: hoje eu vou apresentar a vocês um problema de matemática. Quero ver quem é que vai ser capaz de resolver. Colocou na louça lá a questão da matemática. Falou: eu vou dar a vocês um tempo para vocês resolver o problema. Vocês podem até fazer grupinhos para resolver o problema. Aí foram feitos aqueles grupinhos, só que aquele colega ficou sozinho, porque ninguém dava muita importância para ele, sabe? Passou o tempo e o professor então falou assim: e aí, quem é que resolveu a questão? Um silêncio. Aquele colega, tímido, meio desajeitado, meio assim com vergonha, levantou uma mão assim, né? E o professor falou: vem aqui, por favor. Aí levantou, na hora que levantou, andando meio desajeitadinho, todo mundo naquela, rindo, fazer, sabe? Foi lá na lousa e o professor falou: então, resolve o problema para nós. E o rapaz resolveu o problema. E o professor falou para a classe assim, todo mundo de pé, batendo palmas para o colega. Aí o professor falou assim, foi lá, tirou aquela etiqueta, jogou no lixo e falou para os colegas assim: vejam como é feio o que vocês fizeram. Primeiro, vocês colocaram esta etiqueta nas costas do colega de vocês. Ainda bem que ele não percebeu. Porque se ele tivesse percebido, ele não teria tido coragem de vir aqui na frente resolver o problema. Então, primeiro, a gente não deve colocar etiqueta nas pessoas, é muito feio. Segundo, não vamos deixar as etiquetas que colocam em nós atrapalhar nossas vidas. Não importa o que os outros pensam, importa aquilo que a gente faz e faz com carinho, faz com capricho. Agora, a terceira lição que eu vou falar para a classe. Isso é muito sério. Infelizmente, este colega de vocês aqui não tem amigos aqui nesta classe. Porque se ele tivesse um amigo, este amigo teria chegado perto dele, falado, ajudado, tirado a etiqueta das costas do colega. É muito feio colocar etiquetas na vida dos outros, de mais a mais. Quando a gente percebe que alguém está falando mal de um colega, está querendo colocar etiqueta num colega, nós devemos ter a coragem, o carinho para defender, proteger, livrar o colega
das etiquetas. É isto que Jesus nos ensina quando Ele age e pede que nós também agíssemos com compaixão. Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe vocês.